Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas tá meio xoxo. Vocês estão felizes? Amém? Aí a Axel já está no outro nível. Vocês estão felizes, gente? Aí, ó, vamos, né? Vamos agitar o negócio. Glória a Deus. Então vamos lá. Tiver aí, galera do som, aí a musiquinha do fundo, né? Só para não deixar eu sozinho. Aleluia. Um padzinho aí para tocar. Glória a Deus, irmãos. Uma honra sempre estar aqui, né? Juntamente para compartilhar da palavra e também do evangelho, né? Com vocês. Amém? E assim como a Ju disse aqui, nós estamos começando neste... Obrigado, Paty. Estamos começando neste mês uma série de palavras relacionadas a milagres. Amém? E quantos não gostam de milagres? Né? Eu gosto, amém? Gosto, aleluia, glória a Deus. Então, antes de nós iniciarmos aqui, vamos fazer uma oração inicial? Você pode, por favor, abaixar sua cabeça, fechar seus olhos, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, Senhor Jesus, reunidos, ó Pai, nesta noite, para engrandecer, ó Pai, teu santo nome, para te louvar, para te adorar. E esse é o momento qual o Senhor, ó Pai, separou para que nós possamos, Senhor, escutar, ó Pai, da tua palavra. Escutar, Senhor Jesus, daquilo que o Senhor tem, ó Pai, para nos dizer. Por isso, ó Pai, eu oro, ó Deus, para que cada coração aqui esteja, ó Pai, quebrantado. Para que cada vida, Senhor Jesus, aqui presente neste lugar, possa receber uma porção, ó Pai, dobrada de unção, de poder, de autoridade, daquilo que o Senhor tem para nos falar nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Fala assim comigo. Papai, que o meu coração se torne um terreno fértil, para que esta semente possa germinar. Eu declaro que tua instrução é viva no meu interior. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, você sabe que o Aju falou aqui, se nós lermos o capítulo 8 de Mateus, nós vemos vários milagres realizados por Jesus. E você pode até falar, bom, para Jesus é fácil, porque Ele é Deus, então Ele pode tudo. Mas muitos se esquecem que Jesus, enquanto esteve nessa terra, Ele não atuava como Deus, mas sim, Ele atuava como homem, assim como eu e você. E naturalmente, se Ele agisse, né, segundo a sua carne, milagres não ocorreriam. Porém, Jesus, ele cultivava uma vida de oração. E essa vida de oração criava ambientes de milagres. Em Mateus 8, nós temos, se você for pegar os tópicos, temos a cura de um leproso, nós temos a cura de um empregado do oficial romano, a cura de muitas pessoas, de multidões, Jesus acalmando a tempestade, temos a cura, né, de 2 endemoniados, e uma maravilha, sabe? E eu vejo assim, uau! Que privilégio tiveram nessas pessoas. Essas pessoas que foram curadas pelo Senhor. E um privilégio também para aqueles que acompanhavam a Ele. Imagina você, né, junto ali com Jesus e vendo paralíticos andarem. E vendo cegos enxergarem. Vendo os endemoniados serem libertos. Uau! De fato é extraordinário. Sabe, mas e nos dias de hoje? E eu quero passar aqui para você, se você gosta de anotar, já toma aí nota também, no seu celular, no seu caderninho. Eu quero passar hoje aqui para vocês 10 lições sobre o que está escrito, não em Mateus 8, mas em Atos 3. Mas por que, Yuri? Quando eu fui pegar Mateus 8, fui, né, fazer a leitura, e de fato há muitos milagres ali, que o qual eu poderia usar para justamente falar sobre os milagres de Jesus, e como uma palavra de fé poderia trazer para você uma nova unção, né, uma fé restaurada. Mas você sabe, algo que o Senhor falou para mim foi, antes do milagre, precisa ter o ambiente. E aí de fato nós vemos esse ambiente sendo gerado em Atos 3, o qual eu quero compartilhar com você. Então abra sua Bíblia por gentileza, porque são 10 considerações, princípios simples que eu quero que você leve para a sua vida a partir daqui. Amém? Aleluia. Então, por gentileza, abre aí Atos 3, e nós vamos lendo, nem feche sua Bíblia. Até o final aqui da pregação, do culto, nós vamos estar usando este capítulo. Amém?
Glória a Deus. Amém. Quantos acharam? Diga amém. Aleluia. Irmãos, o capítulo 3, ele retrata sobre a cura de um coxo. E no verso 1, vou ler na minha versão, que na linguagem de hoje, diz assim: certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo, diga assim comigo, indo ao templo, para a oração das 3 horas. Você sabe que João era um dos discípulos, né? O discípulo mais íntimo de Jesus. Sabe, o próprio apóstolo João, ele se intitulava como o discípulo amado. E João, ele tinha tamanha intimidade com Jesus, que os próprios discípulos reconheciam isso. Falei, João é o cara. João é o cara que um de nós que ele repousa sobre os ombros de Jesus. E isso que tem a ver, de fato, né, Yuri, com o nosso texto? Isso mostra que João, ele tem um espírito de humildade entrando aqui no livro de Atos. Você vai entender. Lá no próprio livro de João, se for pegar lá no capítulo 14, no verso 12, não precisa abrir, mas é descrito que quando Jesus subisse ao céu, ele disse que os discípulos fariam obras ainda maiores. Vocês farão obras ainda maiores do que aquelas que vocês me viram fazer. Justamente, basicamente isso que Jesus disse. Imagina que loucura, né? Ouvindo Jesus falando isso para eles. Falei, como Jesus? Espera aí, o que o Senhor falou? É isso aí, vocês farão obras ainda maiores daquelas que eu fiz. Uau! Imagina você recebendo uma palavra dessa. E por quê? Esses caras aqui, eles andaram diretamente com Jesus. Eles viram paralíticos andarem. Eles viram cegos voltarem a enxergar. Eles viram sendo endemoniados sendo libertos. Eles viram um mar violento sendo acalmado. E eles que viram também, eles recebem essa notícia de Jesus. Pois é, agora é com vocês. Imagina Jesus subindo, ao ponto de subir e falar, olha, agora é com vocês. Agora a minha igreja está nas mãos de vocês. Vocês irão fazer coisas ainda maiores. Então no livro de Atos, você tem a igreja sendo estabelecida com a missão e o propósito de fazer coisas maiores. E o fato é que na primeira lição que eu quero te passar aqui para você, é que só iremos viver como igreja a promessa de Deus de que nós seremos usados se nós entendermos a primeira informação que esse capítulo aqui nos passa, que Pedro e João têm que andar junto. Repita comigo assim, Pedro e João têm que andar junto. Logo após, quando Jesus ele já sobe, João então ele já encara o primeiro desafio, porque João ele vê Pedro quase desviando. Se você for pegar os evangelhos ali, você vai ver que depois que Pedro já negou Jesus, Pedro, né, vazou ali, tchau e bênção, não quero saber mais de nada, eu vou voltar a pescar meus peixes e tudo mais. Mas Jesus ainda, antes de subir ainda nessa terra, ele vai até a praia, ele avista Pedro e fala para ele, Pedro, você não nasceu para isso, meu querido, você nasceu para ser pescador de homens, sabe? Então Jesus, ele abraça Pedro, ele cura Pedro, cura o coração dele, e na hora de Jesus subir, com quem que Jesus, deixa a liderança da igreja? Com Pedro. E aí, vamos supor que eu sou João, e aí eu falo, cara, eu era o mais íntimo de Jesus, eu era aquele que repousava a minha cabeça nos ombros de Jesus, talvez eu era aquele que nem desviou por um momento, estive com Jesus até a morte, e agora, peraí, Pedro é o meu pastor? E é aquela coisa, né? Será que você teria o coração ensinável para ser discípulo de alguém que, naturalmente falando, está no mesmo nível que você está? E às vezes é muito fácil andar com pessoas que nós reconhecemos que estão acima de nós. Amém? Nós que como humanos, nós temos esse sentimento. Às vezes é muito fácil dessa parte.
Mas o maior desafio é quando Deus te coloca para andar com alguém que na sua visão é alguém que está do seu lado. A pessoa que está do seu lado aí, por exemplo. Certo? Mas sabe por quê? Porque isso fere o seu ego. Porque você acha que não tem o que aprender, porque você acha que não tem um motivo pelo qual você deve se submeter. Mas quando você abre o livro de Atos, você vai perceber que João, ele teve uma postura. João, ele decidiu, olha, da mesma maneira que eu fui discípulo mais próximo de Jesus, pois eu também serei o discípulo mais próximo de Pedro. Olha o coração de João. Olha o coração do cara onde que estava. Ele poderia simplesmente dar o de rebelde e falar, não, tá louco, vou andar com Pedro, estava desviando, moço. Negou Jesus. E ele que vai ser meu pastor? E aí eu quero te alertar de uma coisa. Nós só iremos de fato desfrutarmos de um ambiente sobrenatural, de um ambiente de milagres, se nós estivermos inseridos em um ambiente onde não existe vaidade. E você sabe o que atrapalha o mover de Deus? Vaidade humana. Porque a vaidade humana, ela sempre irá atrapalhar o fluir de Deus. Deus, ele irá manifestar o seu poder em um ambiente onde nós temos Joãos dispostos a andar com Pedros. Onde nós temos pessoas que não estão se importando se estão abaixo, se estão acima, se estão na esquerda, se estão na direita, em relação ao irmão que está do seu lado. Em outras palavras, é você dizer, eu estou aqui para servir você. Eu estou aqui para andar junto com você. E nós vamos desfrutar, irmãos, de um ambiente natural, no dia que os Joãos desta igreja começarem a andar com os Pedros, com alegria no coração e disposição. Quantos estão comigo? Amém? Isso é importante. E eu te confesso algo para você, vou abrir meu coração para você. Talvez eu seja aqui o membro mais antigo dessa igreja, porque quando eu cheguei aqui na igreja, na Batista, eu tinha 10 anos de idade. Tem alguém que chegou antes aqui? Acho que o Pedro. Mas o Pedro chegou aqui com 13, ele falou ontem. E eu fiz parte da primeira formação de adolescentes, quando aqui nem era rádio ainda. Nem existia rádio de adolescentes. Aí depois o Pedro era dessa época, se ele está aqui, ele vai testemunhar. Então o Vinícius ali também, né, Vinícius? Vinícius é uma das antigas também. Então, tocava no louvor, primeira banda de adolescentes, mas aí, guiado por Deus, eu também saí daqui da igreja, fui, né, em busca da terra prometida, né? Me casei, comecei a liderar adolescentes, jovens, né? Inclusive, graças a Deus, hoje um dos meus discípulos, que ele andou juntamente comigo na minha antiga igreja, está aqui hoje, glória a Deus, amém, mano? Sua presença aqui é especial. Comecei então a liderar jovens e adolescentes, andava lado a lado com o pastor de jovens da igreja, fiz seminário pastoral, estava sendo preparado para assumir até uma rede de jovens e adolescentes, de assumir uma possível igreja, uma plantação de igrejas, e tínhamos uns 80, né, Adriano? Por volta de uns 80, né, adolescentes e jovens por lá. Mas chegou uma hora que tanto eu quanto a minha esposa, que era também discipuladora de crianças, ela devia, acho que umas 50 crianças, nós demos um burnout. A gente ficou doido, vamos dizer assim. E a gente pensava que trabalhava para o reino, porém nós estávamos nos deixando perder. Foi quando eu decidi vir para cá novamente, né, e ver que várias pessoas, de quando eu estava aqui, não estavam mais, particularmente me assustou um pouco. E ter que sair da posição onde eu estava, de quase, né, sendo um pastor ali, sendo levantado para cuidar de uma igreja, para cuidar de uma rede de jovens. Aquilo foi, de fato, um baque para mim. E vindo para cá, e falando, nossa, bom, pelo pastor João, beleza, mas agora vou ser liderado pela pastora Gabriela, pelo pastor Rogério. Se estiver assistindo, um grande abraço para eles. Por quê?
Porque eu encontrava essas pessoas aqui no culto de jovens, quando tinha na época aqui, ó, andava lado a lado, cruzava, e aí, bom demais, então, top, tamo junto. Mas eu entendi que eu precisava diminuir para que ele crescesse em mim. E eu precisava ser João. E graças a Deus, alegremente, eu amo servir a igreja. Amém? Uma das coisas que eu mais gosto de fato, servir a igreja. Acho que uma vez um irmão pergunta, cara, você está em tudo. Você está no adolescente, você está nos unidos, você está nos kids. Falei, cara, onde tiver para servir, eu vou estar para servir. Amém? E alegremente, não com pressão, né, como eu tinha antes, mas por amor ao Senhor. Olha para cá. Esse é o primeiro princípio que eu quero que você lembre. Pedro e João têm que andar juntos. E eu acredito que Deus ele irá nos levar, irmãos, a uma estação onde não somente nós iremos falar sobre estruturação, mas ao falarmos de estruturação, nós iremos também promover um ambiente de unidade entre nós. Quantos creem? Diga assim comigo, a nossa estruturação vai produzir unidade. Sabe por que isso é delicado? Porque quando se fala em estruturação, o diabo ele quer lançar uma semente de divisão. Já viu? Já aconteceu isso no seu trabalho, ou lá na sua faculdade, quando vai fazer trabalho em grupo. Diferentemente, em igrejas também é a mesma coisa, irmãos, tá? E se amanhã, por exemplo, o pastor João, ele decidisse, falar, olha, é o seguinte, o pastor Rogério e a pastora Gabriela não estarão mais à frente do Unidos a partir então do próximo sábado. Eu vou colocar, sei lá, o Rafael, a Tayla, a Ju, o Salvador, eu vou colocar eles como os novos líderes desse projeto. Aí eu te pergunto, quantos de nós, obreiros, que estamos aqui também trabalhando, servindo ao Senhor, iríamos permanecer? Ou até mesmo você que vem aos cultos como membro, porque talvez você possa até vir alguma vez, né? Eu creio que todos aqui são crentes, aleluia, mas alguma vez você veio aqui para dizer, eu só vou porque o pastor Rogério é muito massa, ou porque a pastora Gabriela tem um papo muito bom, enfim. Então olha para cá, sabe, que a nossa estruturação, ela possa nos unir, e não nos dividir. Pedro e João, ele tem que andar juntos, e o coração de João, irmãos, ele tem que se submeter a Pedro. Vocês estão dispostos? Amém? E se você quer viver uma vida, irmão, sobrenatural, lembra desse texto, tá? Vamos fazer retiro. Não importa quem vai estar à frente. Nós vamos fazer uma ação, né, de evangelismo lá fora. Não importa quem que vai estar à frente. Porque se você sair para evangelizar, só se você for o líder, ou ir para um retiro só se você for o organizador desse retiro, ou o pregador, então na realidade, você quer palco, você quer microfone, você quer alguma coisa menos se submeter. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, doeu? Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém, irmãos? Aleluia. Agora, se você quiser só Deus, presta atenção, se você quiser só Deus, não importa quem que esteja à frente, não importa. Eu tinha um amigo, né, Adriano, você talvez vai lembrar dele, que diante de qualquer problema que acontecia, o Diego, ele levantava as mãos, simplesmente falava assim, moço, eu quero é Deus, estou nem para o resto, a única coisa que eu quero é Deus, o resto é resto. Segundo princípio, vamos lá, volta no verso 1 aí, em Atos 3. Certo dia da tarde, Pedro e João estavam indo ao templo quem pode me dizer? Isso, fala mais forte, a oração. Eles estavam indo para a oração das 3 horas. Na outra versão está a 9ª hora, né? Mas a 9ª hora, se for contar pela hora dos judeus, a 9ª hora é às 3 horas da tarde. O poderoso aqui, irmãos, é a preposição, né, que aparece depois da palavra oração. Oração das. Oração das. Você sabe que essa preposição, ela está nos ensinando, não somente falar do horário, né, que acontecia essa oração.
Em primeiro lugar, sim, refere-se a isso. Mas olha para cá. Se eles tinham horário para orar, quer dizer que eles tinham uma rotina de oração. E o que chama a atenção aqui, de maneira espiritual, não é o horário em si, mas aqui é 3 da tarde. 3 da tarde, meus irmãos. O mais poderoso não é o fato deles orarem, né, às 3 da tarde. Vamos ser francos, vamos lá, vamos ser sinceros aqui. Na nossa rotina, no nosso dia a dia, hoje, na nossa cultura, nós teríamos condições de reunir a igreja para orar às 3 da tarde? Não, sinceramente não. Mas o fato é que tem que reunir para orar. A igreja precisa se reunir para orar. Seja 3 da tarde, seja 3 horas da manhã, amém? Nós temos que ter rotina de oração. Nós temos que colocar a oração como hábito, como rotina. E eles subiam para orar, para onde? Segundo a palavra está dizendo, no templo. Deixa eu te dizer algo. É óbvio que você tem que ter rotina de oração na sua casa. Que você precisa se relacionar com Deus sozinho, lá no seu quarto. Por quê? Porque foi isso que Jesus mandou a cada um de nós fazermos. Entra para o seu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. Mas um texto como esse aqui, nos mostra que não existe apenas a oração no secreto na vida de um cristão, mas na vida de um cristão também existe uma oração corporativa, uma oração coletiva, é aquela oração onde tem um corpo envolvido. E o engraçado é que o diabo ele não quer que você viva a plenitude nessas coisas, porque ele não quer que você ore de jeito nenhum, certo? Mas o fato é que tem gente que só ora na oração de todo mundo, que vem para, não, na oração de todo mundo eu vou orar, está todo mundo aqui, então eu vou orar, quando está todo mundo eu vou orar, e eu estou orando. Em outras palavras, o meu quarto, que é o meu lugar secreto, nunca me viu no secreto, entende? Mas isso está errado. Por outro lado, se você tem, né, ou se você é daqueles que falam que oram em casa, e aí você está orando em casa mesmo, né? Amém? Deus está vendo. Mas se você é daqueles que de fato falam, não, eu oro na minha casa, mas se você não ora com o corpo, está errado também. Aí, irmão, você precisa ser bíblico. E ser bíblico não é apenas aplicar na sua vida os textos que te agradam, porque ser bíblico é aplicar toda a Escritura. Você entende a diferença? Ou seja, nós precisamos edificar uma igreja que ora junto. Quer dizer que eles iam para o templo se encontrar para orar, e essa oração, meus irmãos, é o que eu faço como igreja. Sabe, glória a Deus, eu cheguei aqui, os meninos estavam ali reunidos no PG, maravilhoso, aquele é um momento no qual você precisa utilizar, além de falar da palavra de Deus, mas para orar. Ali é um momento que você de fato disser, irmão, vamos orar junto? Eu estou passando por dificuldade, vamos orar junto. Eu estou desempregado, vamos orar junto. Eu estou com alguém doente na minha casa, vamos orar junto. Porque onde se reúne 2, 3 ou mais, ali a presença do Senhor. Sabe, nós vamos começar a fazer antes de estar. E fazer, irmãos, é a oração. Sabe, olha para mim aqui. Quando Jesus ele chamou os discípulos pela primeira vez, ele os chamou para estar com ele e os enviar a pregar. Ou seja, o primeiro chamado de um discípulo de Jesus não é pregar. O primeiro chamado é estar com ele, é cultivar relacionamento com ele, intimidade com ele. E porque tudo que está escrito na palavra de Deus, irmãos, não é aleatório, tá? Às vezes você pensa, não, tá, as coisas de Deus estão tudo aleatório. Não, a palavra de Deus nada é aleatório, ela é uma ordem didática. Então, em primeiro lugar, eu sou chamado para estar com ele. E o que é isso? Fala bem forte aí, oração. Em outras palavras também, eu não sou chamado apenas para orar, porque depois que eu oro, eu tenho que sair. Eu vou pregar, e eu vou fazer o que eu tenho que fazer.
Não se coloque, irmãos, escute algo, vou te falar. Não se coloque de pé sem antes ter dobrado seus joelhos. Porque quando você dobra os seus joelhos, de fato é quando você toca os céus. E aí você mostra total dependência. Isso fala de dependência. Então, recapitulando, o primeiro princípio é de Pedro e João estarem andando juntos. Porque se nós quisermos viver um ambiente sobrenatural, nós precisamos tirar toda a vaidade. E nós precisamos de promover também a submissão uns aos outros. Amém? Agora, em segundo lugar, Pedro e João estavam o quê? Estavam indo orar. Então a oração, ela é contínua. Isso é poderoso. Sabe por que nós temos que aqui, né, em nossa igreja, a oração da. Já viu nos anúncios que tem aqui da igreja? Temos a oração da madrugada. Nós temos a oração de sábado pela manhã. Antes dos cultos também temos as orações, nas 6:30, né, da tarde, da noite, temos as orações aqui antes dos cultos. Então, faça parte. Se você pode, de fato, não, eu posso ir, no sábado de manhã eu vou. Então venha. Eu posso me levantar de madrugada e orar. Então faça. Você vai ver que a oração, ela vai mudar o seu estilo de vida. A oração, irmãos, ela precisa ser alimento. Você esquece de escovar o dente? Esquece? Não. Por quê? Porque é um hábito. E lembre-se então de uma coisa, tem coisa que você não se lembra porque você não esquece. Quando você acorda, né, de manhã, você não se lembra que tem que escovar os dentes. Por quê? Isso é uma coisa que já está o quê? Já impregnado em você. É algo que não tem como esquecer. Você nunca vai esquecer. Estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Então, qual que é o terceiro princípio que eu quero passar para você? Vamos lá ler no verso 2 e 3 aí, por gentileza. Verso 2 de Atos 3. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Aleluia. Deixa eu te falar algo. Pedro e João, eles estavam indo para a oração que sempre tinha, que era às 3 horas da tarde. E aí eles encontraram quem? Um coxo, um manco, um homem que não podia andar, e que todos os dias, como a palavra de Deus está falando aí, todos os dias, esse homem era colocado na porta do templo, que era chamado de Formoso ou Formosa, a fim de pedir o quê? Esmolas, para aqueles que estavam entrando ali. Deixa eu te contar algo aqui. O ser humano, ele tem uma necessidade existencial, e essa necessidade não é daquilo que na cabeça dele ele está buscando, mas é a necessidade daquilo que ele está faltando. O que esse homem coxo ele estava buscando? Não eram esmolas? Mas o que ele não sabia é que ele precisava, não era da esmola. O que ele estava buscando, precisava de outra coisa. Olha aqui para mim. Se ele ia todo dia, vamos pensar o que é a linha de raciocínio. Se ele ia todo dia para lá, você concorda comigo que provavelmente algum dia, ou vários dias, que alguém, né, estava passando ali, dava uma esmola para ele? Sim ou não? Então vocês concordam comigo, amém? O cara ia todos os dias, certeza, constantemente alguém parava e dava alguma coisa para ele. Mas observa o seguinte, né, o fato de ele ter possivelmente recebido muitas vezes o que na cabeça dele era o motivo pelo qual ele estava ali na frente do templo, da porta do templo. Então, por que no outro dia ele sempre voltava? Se ele estava buscando aquilo que ele precisava ali. Por que ele sempre voltava, se constantemente ele recebia o que na cabeça dele, ele precisava? Porque na realidade, irmãos, ele não entendia que, embora ele quisesse dinheiro, mas o que faltava na vida dele, não era o dinheiro em si. Vou te contar algo aqui. Tem muita gente correndo atrás do dinheiro.
porque acha que o que falta na vida é o dinheiro. Mas sabe o que é o incoerente da coisa? Mesmo sendo quantidades pequenas que esse coxo ele recebia, parece que mesmo assim não supria o problema dele. Será que hoje você não esteja correndo atrás de algo errado? Já parou para pensar? Se eu vou pensar agora nessa linha de raciocínio. Porque se você recebe esmola direto, por que no outro dia você está pedindo a mesma coisa? Todo homem, irmão, ele precisa descobrir o que ele precisa. Sabe, e esse coxo ele estava ali todos os dias porque ele ainda não tinha descoberto que de fato ele não tinha ouvido uma palavra de fé. É isso que faltava na vida dele. Irmãos, deixa eu te falar, se nós queremos viver um ambiente sobrenatural, um ambiente de milagres, nós precisamos identificar o que realmente nós precisamos. Fala assim comigo: Senhor, dai-me olhos espirituais para enxergar o que verdadeiramente eu preciso. Sabe a quarta consideração que eu quero falar para você? Vamos ver no verso 3 aí. O verso 3 diz: quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Em outras versões, diz assim, que o coxo implorava por uma esmola. Nesse dia em específico, irmãos, olha para cá, nesse dia específico não bastava pedir, ele implorou. Nesse contexto, o verso 4 fala: e eles olharam firmemente para ele, e Pedro disse: olhe para nós. Sabe, em quarto lugar, a quarta consideração, eu quero te chamar a atenção para ver, o olhar firmemente. Em outras versões está o quê? Fitar os olhos. Talvez a sua Bíblia está assim, fitar. É algo que nós precisamos entender, se queremos um ambiente sobrenatural, é ter o quê? A disposição de Pedro e João. Sabe de quê? De parar e olhar olho no olho. De nós pararmos um pouco a nossa rotina estressante e de correria, e de fato entendermos, que aquele que está necessitando de algo, eu preciso parar e olhar olho no olho. Porque, em outras palavras, irmãos, nós estamos vivendo as nossas vidas, nós estamos vivendo o nosso evangelho, nós estamos vivendo o nosso propósito, estamos vivendo o que não é, de fato o que nós vivemos, mas uma religião. Nós estamos vivendo as nossas vidinhas, nós estamos olhando para nós mesmos. Mas toda vez que Deus quer que se manifestar, toda vez que Ele de fato quer se manifestar de maneira sobrenatural, Ele vai querer que você deixe de olhar para o seu umbigo, deixe de olhar para você. E toda vez que Ele deseja se manifestar, Ele vai querer mudar o protocolo. Amém? E para isso, você tem que ter sensibilidade. Em outras palavras, meu querido, eu estava andando, indo para o templo para a oração das 3, até que o Senhor colocou diante de mim uma oportunidade, e eu preciso perceber essa oportunidade, eu preciso de ler as circunstâncias. Se você for ler a fundo Mateus, Marcos, e Lucas, você vê que Jesus, ele não tinha uma agenda definida, não tinha assim, levantar às 7 da manhã, 7h30, oração, 8 horas, tomar café com os discípulos, 8h30, dar uma caminhada no parque, 9 horas, começar a pregar para a galera. Você não vai ver isso. Jesus não tinha uma agenda definida. Conforme ele vivia, as necessidades iam surgindo. Marcos capítulo 2, não precisa abrir não, mas Marcos capítulo 2, Jesus ele estava na multidão, aí você sabe essa história. Jesus ele estava na multidão e de repente ele sente um toque. Opa! Alguém tocou em mim. E na hora os discípulos ficaram perplexos. Eles falaram: mestre, nós estamos no meio de uma multidão, sei lá quantas pessoas, mas tá lá, põe aí 1.000, 10.000 pessoas. O trem aqui está apertado. E no meio desse aperto, o Senhor está me falando que alguém tocou no Senhor? É óbvio que tocou. É lógico. Olha o tanto de gente.
tocou a mim, tocou o senhor, tocou Pedro, tocou João, tocou todo mundo. O senhor está de brincadeira com nós, com a gente. Mas Jesus, ele falou o seguinte: ó, filhão, deixa eu te falar um negócio aqui. Você não está entendendo nada, porque eu senti, eu percebi que de mim saiu o poder. Em outras palavras, algo está acontecendo. E se tem algo acontecendo, você tem que aprender a parar. E aí às vezes você, está entrando para a oração e tem algo acontecendo, e aí você não enxerga. Por quê? Porque você está vivendo no automático. Você não consegue ter uma percepção espiritual do que está acontecendo no seu derredor, ao seu redor. Agora entenda algo, pelo amor de Deus, não bagunçar aquilo que eu estou te ensinando, não bagunça a sua cabeça não, que eu estou falando aqui. Jesus, ele só vai tirar da sua rotina se você tiver uma rotina. Pegou aí? Então ele só vai tirar você da sua rotina se você tiver uma rotina. Então olha aqui, você tem o hábito de orar todo dia, e por você ter esse hábito de orar todos os dias, é que algum dia que aparentemente parecia normal, o mesmo dia que você tira para você orar no seu quarto, no seu secreto, mas naquele dia pode ser o dia que ele vai fazer algo anormal na sua vida. E Jesus, ele tinha a percepção do timing, sabe? Jesus, ele tinha a percepção da coisa, daquele sentimento, sabe? E uma história que é engraçada, que justamente fala sobre isso. Marta e Maria ficaram loucas querendo chamar Jesus quando Lázaro estava doente. Cadê Jesus? Meu Deus, nosso irmão está doente, a ponto de morrer. E aí no meio do caminho, se você já leu a história, no meio do caminho acontece uma história inteira, na verdade, que acontece. Como essa, por exemplo, da mulher que estava hemorrágica. Jesus, então, ele ainda demorou, sabe quanto tempo ainda? 2 dias. 2 dias do lugar que ele estava para chegar aonde Lázaro estava. E aí, chegando lá, Lázaro estava o quê? Morto. Tinha morrido. E ele ainda, engraçado, né? Jesus devia ter muita paciência, porque ele ainda teve que ouvir, né? Eu fico imaginando isso, porque Jesus devia ter uma paciência, como fala, paciência de Jó, né? Ter chegado lá e ainda ter ouvido a asneira. Jesus, tu és o culpado pela morte do nosso irmão. Se você tivesse aqui, Jesus não falou isso não, mas poderia ter falado: cala a boca, Marta, vai ver se eu estou na esquina. Até hoje você não aprendeu quem eu sou? Eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus, ele tinha um alvo, irmãos, de ir até Lázaro. Ele foi? Sim ou não? Foi, amém? Ele chegou lá, mas ele teve a percepção, e ele tinha a leitura do negócio, que no meio da caminhada daquilo que ele estava fazendo, e daquilo que ele tem que fazer, coisas acontecem, como o caso da mulher hemorrágica, amém? Agora, tem outra questão também. Eu te pergunto, a glória seria maior se Jesus tivesse curado Lázaro ou ressuscitado Lázaro? Qual que é o peso maior? Jesus tinha um timing, ele sabia o que ia dar glória, e de fato mostrar o evangelho. Então, atenção aqui, eu pregar para você que coisas acontecem e te tira, não quer dizer que você não tem que ter rotina. São coisas diferentes, está claro aí? Amém? Glória a Deus. Em outras palavras, se nós iniciarmos nossos cultos orando, jejuando, é algo até rotineiro, mas sabe o que vai acontecer? Deus, ele vai começar a bagunçar os nossos cultos. Deus, ele vai começar a bagunçar as nossas vigílias. Eu te falo mais, Deus vai começar a bagunçar até mesmo os PGs. E aí, não é a Patrícia que vai estar falando ali, não é nenhum líder que vai estar falando, mas simplesmente Ele. Dá espaço para Ele que vai agir. Amém? E eu me lembro de uma vez, era um dia de célula,
de um grupo que eu tinha, como eu falei, da outra igreja. Nessa época você não estava ainda, Adriano. Mas era um culto, era a célula de adolescentes. Normal, como todo sábado acontecia. Como sempre aconteceu. E aí a célula era para terminar, o grupo era para terminar umas 21 horas. Sabe que hora que vai acabar? 3 horas da manhã. Quando chegou às 22 horas, eu me lembro que até hoje que eu estava começando a receber mensagem no WhatsApp das mães e dos pais que estavam preocupados com os meninos. Cadê meu filho? Já está tarde da noite. Que hora que ele vai chegar? E aí eu mandava uma foto do filho dela, prostrado, chorando, rendido, chorando copiosamente. E aí eu escrevia para os pais assim: está aqui seu filho, no Santo dos Santos. E aquele dia, meus irmãos, os céus de fato desceram sobre aqueles meninos. Aquele dia, aqueles meninos ali, eles viram o sobrenatural acontecer. Nada planejado. Nada planejado. Deus somente veio e mudou o protocolo. Agora olha para cá. Quando Deus, Ele colocar circunstâncias sobrenaturais, você tem que enxergar. Não só isso, mas dê atenção. Pare um momento. E sabe o que significa fitar, ou esteja fitando? Significa que ele olhou no olho no olho. Em outras palavras, Pedro, ele não tratou aquele coxo de qualquer maneira, como provavelmente muitos aqui passavam, né? Estava o coxo aqui, uma esmola aqui, tchau. Mas Pedro, ele parou. Pedro, ele olhou para aquele cara, olho no olho, e deu atenção para ele. E nós precisamos, irmãos, aprender nos olhos aí das circunstâncias, né? Olhar de fato os momentos, as circunstâncias que vêm até nós. Ou, deixa eu te falar algo aqui, no meio da caminhada, perceba o movimento do mundo espiritual. E se nós queremos desfrutar de um ambiente de milagres aqui, de um ambiente sobrenatural, nós precisamos aprender a não ignorar as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. Porque cada necessidade de alguém, irmãos, é uma necessidade de você ser usado por Ele. Amém? Pedro e João, eles fitaram os olhos no coxo, eles falaram com ele, eles conversaram com ele. Em outras palavras, cara, você precisa de algo, e eu tenho algo para te oferecer. Ei, presta atenção aqui, unidos. Eu profetizo na vida de vocês que o Senhor te dará discernimento espiritual, que Ele te dará discernimento, ou melhor, capacidade de ler ambientes. Sabe, a primeira consideração quando nós falamos aqui, Pedro e João andam juntos, não importa quem que é o líder, qual é a posição. Segundo, oração das 3, nós somos um povo que ora, e nós não negligenciamos a oração, amém? Nós entendemos que oração é algo rotineiro, tanto no nosso quarto, quanto também juntos como igreja. E o terceiro, todo homem precisa de Deus. Quarta consideração, eu devo parar para perceber o que está acontecendo. Eu preciso ter leitura de campo, de ambiente, se eu quiser ser usado por Deus. Amém? Agora nós vamos para a quinta. Alguém já deve estar cansado aí, né? Já está pensando assim, Jesus, ele está na quinta agora, são 10. Ele está na quinta, ele vai demorar o dobro do tempo. Preocupa não que vai dar certo, amém? Eu não vou demorar não. É porque todo pregador de fato demora mais nos primeiros tópicos, já viu isso? E aí ele acelera nos últimos tópicos. Amém? Aleluia. Vamos lá no verso 4 e 5. Verso 4 diz assim: eles olharam firmemente para ele, e Pedro disse: olhe para nós. O homem então olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Quem olhava atentamente? Quem que olhava atentamente para eles, gente? O coxo. Em outras palavras, ele implorou esmola. Aí os caras param, imagina a cena, vai lá. Imagina a cena aqui. O cara estava implorando por esmolas, aí Pedro e João param para falar com ele. E aí eu fico pensando o seguinte: pronto, esses caras vão me dar R$1.000. Vocês pararam, olhou no meu olho, me deu atenção. Nossa, é hoje que o Pix vai ser gordo. Só que ninguém nunca me deu atenção aqui.
Então, assim, de fato deve ser algo maravilhoso que eu vou receber. E ele os olhava atentamente. O coração do coxo começou a bater mais forte. Imagina, o coração deve ter começado a acelerar. Meu Deus, é agora. Eu vou receber uma esmola que nunca recebi na vida. E ele estava lá esperando receber alguma coisa. E o que ele estava esperando receber, irmãos? Dinheiro, né? Lógico. O que ele tinha para oferecer. Só que acontece algo, que é a consideração que eu quero fazer, que está no verso 6. Vamos lá. Verso 6 fala, então Pedro disse, não tenho nenhum dinheiro. Em outras versões diz que não tenho nem prata, nem ouro. Ou seja, eu não tenho o que a pessoa quer que eu tenha. Ou seja, não tenho esmola para dar. Sabe o que eu vejo aqui? O diabo ele poderia ter lançado uma grande mentira na mente de Pedro e de João. Ele poderia falar assim, olha, por que querem falar com esse mendigo se vocês não têm nada para dar para ele? Vocês não têm nem dinheiro. Vai parar para falar com ele para quê? Sabe, tem muita gente que deixa de ser usado por Deus, irmãos, porque acha que não tem o que o cara está precisando, o que a pessoa está precisando. Nossa, eu até queria ajudar, mas eu não tenho o que ele precisa. E aí você deixa de ser usado por Deus quando você foca naquilo que você não tem. E aí, deixa eu te falar, não permita que sua circunstância momentânea te impeça de ser usado por Deus. Aí nós vamos ler agora no verso 6. Então Pedro diz, né? Não tenho nenhum dinheiro, mas, diga assim comigo, mas o que eu tenho eu lhe dou. E aí veja só, eles não tinham o que o coxo queria, mas eles não desistiram na conversa. Eles não pararam, falaram, não tem, então tchau, paz do Senhor. Não, mas eles sabiam que tem algo que a gente tem, que nós podemos passar para ele. E olha para cá, para de tirar os seus olhos daquilo que você não tem, e comece a colocar os seus olhos naquilo que você tem. Se você não tem um tema do assunto, não acaba a conversa. Esse que é o quinto princípio. O sexto princípio é o que eu tenho. Se nós desejamos viver em um ambiente sobrenatural, nós precisamos ver com revelação aquilo que você carrega. Sabe, irmãos, crente precisa saber o poder que possui. O crente ele precisa saber a arma que ele carrega na cintura. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, né, ele sempre afirma o que você é, o que você tem, para depois fazer o que você precisa fazer. E aí foi interessante, não sei se foi, acho que foi a Larissa, a Tati, não sei, falou lá no grupo, né, estava falando sobre a questão de identidade no tema de hoje. E é justamente o que cabe aqui agora. Porque se você não sabe quem você é e o que você tem, você não consegue realizar nada. Que o Senhor, eu vou, de fato, que a minha oração seja essa, sabe? Que o Senhor, Ele te abra os olhos para que você venha enxergar quem que você é. Sabe, o que você tem. Que o Senhor, Ele nos dê revelação da nossa identidade. Tem muita gente procurando, irmãos, revelação do chamado. Sabe, quando na verdade deveria estar buscando, revelação da identidade. Porque quando nós sabemos quem nós somos, quando eu tenho essa revelação da identidade, aí sim, eu vou poder cumprir o chamado. Aí eu tenho uma pergunta hoje para fazer para você. O que você tem? Aí você pensa aí com você mesmo. O que você tem? Você precisa saber responder a pergunta do que você tem. Por quê? Quando você sabe o que você tem, você se posiciona. Eu posso ir para essa batalha porque eu tenho o que eu preciso para ir para o fronte dessa batalha. Sabe, você quer ver uma coisa top? Massa demais? Eu gosto muito de Davi. Davi, ele rejeitou usar a armadura de Saul. Falei, cara, eu não vou para a batalha com um gigante, porque eu não tenho conhecimento técnico, sabe, para usar essa armadura. Eu não sei usá-la. Eu não tenho familiaridade com ela. Mas tem algo que eu tenho. Ou, talvez a armadura de Saul é o que todo mundo está querendo trazer e fazer com que você use.
e aí você colocar essa roupa em você, enfim, seja apenas um estigma, que você deveria batalhar assim ou assado. Já aconteceu isso com você? As pessoas da pitaco falam: olha, eu acho que você tem que fazer assim, eu acho que você tem que fazer desse jeito aqui, acho que desse jeito vai dar bom, não, desse jeito vai estar ruim. Mas deixa eu falar algo, você tem que batalhar com aquilo que Deus te deu, e você não tem que batalhar com aquilo que os outros batalham, você tem que batalhar com a arma que Deus tem para você, cara. Então não vá para uma batalha com uma armadura que não é sua. Mas em outras palavras, o que eu quero dizer é, Davi está falando assim, ó, o que eu tenho parece aos olhos dos outros, dos homens, pouco, mas no espírito isso já foi suficiente para matar um leão e um urso. E o que para nós, o que para os outros pode significar nada, nas mãos de Deus pode significar muito. Que loucura, né? Nas mãos de Deus, o que é pouco pode se tornar muito. O que são 5 pedrinhas? Qual que é a sua funda? O seu estilingue, não sei. O que Deus já tem feito com você? Começa daí, cara. Começa daí. Nós estamos evoluindo, nós, não precisamos, de fato, copiar igrejas que estão lá fora. Claro que eu posso ser inspiração, ou pegar inspiração de igrejas lá fora, e receber de fato a direção de Deus para fazer a mesma coisa. Mas eu não posso fazer a mesma coisa se eu não estiver recebido a inspiração que vem de Deus. Quantos entendem o que eu estou falando? Amém? Então é claro que Deus ele tem nos dado uma identidade específica, como jovens, como unidos nessa igreja. Deus ele nos dará, irmãos, uma arma específica. Mas para isso, aí você bate no seu joelho aí agora. Bate aí. Para isso aí eu preciso de um povo que dobre os joelhos no chão. Aí eu falando aqui, pensando que eu sou o pastor aqui do Unis. Pastor Rogério, desculpa aí, se estiver assistindo. Mas como nós, como igreja, nós precisamos de um povo que dobre os joelhos no chão. Mas sabe por quê? Porque quando nós dobramos de fato nossos joelhos no chão, Senhor, está certo que se fizermos igual a igreja X tem feito, nós vamos também crescer? Se sim, se é, então beleza, glória a Deus, então nós vamos fazer também conforme eles, e que nós possamos ter um coração disposto a aprender com aquilo que tem dado certo, amém? Nós possamos ter disposição para aprender também. Então nós precisamos de entender qual a nossa arma, o que eu e você nós carregamos. Veja só, Pedro e João, eles sabiam que eles tinham. Yuri, mas se levantar nessa geração, homens e mulheres como Pedro e João, sabiam que tinham, cara, se você falar assim, opa, desse assunto aqui eu não manjo não, eu não conheço, mas levanta aí porque eu tenho algo, eu tenho outra coisa para te contar. Que nós tenhamos, irmãos, de fato postura, amém? Aleluia. Agora, veja no verso 6 aí. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe, o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-se e faz o que, irmãos? E faz o que? Anda. Meu irmão, se você já leu aqui o ambiente do negócio, se você já identificou o que você tem, você sabe o que tem que fazer, então, cara, abra a boca e ordena, abra a boca e declara, aleluia, como pode dizer aleluia? Você é poderoso, meu irmão. Dinheiro não tem, prata e ouro não tem, mas o que tem é isso, e o que tenho é o que você precisa agora fazer, embora você não saiba mais, mas eu estou aqui para te contar algo. Em nome de Jesus, levanta e anda. Essa é a ousadia que você precisa ter, meu querido.
Fala assim comigo. Todas as pessoas que são ousadas também precisam ser ousadas. Amém? Aleluia. Ser ousado, meu querido, passa por ser ousado. Você não vai ver quem não é ousado ser usado. De jeito nenhum, você não vai ver. Agora eu quero te pedir algo aqui. Sai daqui hoje e vai fazer loucura. Vai fazer loucuras para Deus. A ousadia espiritual, agora preste bem atenção. A ousadia espiritual e a burrice natural, elas andam bem pertinho, tá? Então toma cuidado. Não vai chegar no alguém, né, e falar assim, ó, um cego, né, por exemplo, e fala assim, ó, eu vou cuspir aqui, e eu vou passar o meu guspe aqui nos seus olhos e você vai voltar a enxergar. Não, então, cuidado. Em outras palavras, se der certo, né, nesse quesito, aí você vai ver o povo falar, oh, mas se der errado, você vai ver o povo falando, deu errado. Então tenha discernimento espiritual, peça isso para Deus. Mas o Senhor vai levantar, irmãos, uma geração de homens e mulheres ousados aqui. Por isso que você tem que orar para não inventar moda, tá? Ore pedindo orientação da parte de Deus. O ousado é aquilo que faz, né, aquilo que ouvir o que deve fazer. Então presta atenção. De fato você se torna ousado quando você ouve da parte de Deus aquilo que você precisa fazer. Que o Espírito Santo, irmãos, ele enche o seu coração e te dê essa postura. E aí, eu quero dizer algo para você, que você tem autoridade para pisar na cabeça da serpente, que vocês têm autoridade para expulsar demônios, vocês têm autoridade para curar enfermos. Quantos podem dizer aleluia? Irmão, isso tem que bater forte no seu coração, isso tem que queimar de algo assim sobrenatural. Quem tem autoridade, meu querido, não pede, porque quem tem autoridade manda. Quem tem autoridade não pede, mas quem tem autoridade ordena. Começa a mandar, começa a ordenar, começa a se impor como autoridade. Irmão, sabe de algo que eu penso assim, sabe, que é ridículo, que quem não é tentando ser, mas é podre, é que de fato se posiciona de acordo com aquilo que é. Então assim, se posicione diante de Deus. Agora eu vou para a última, ou é a antepenúltima? Aí você já até me perdi, mas vamos lá, Jesus até que me perdi, mas vamos nessa, vamos no verso 6 e no 7. Então Pedro disse, não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Cara, olha para cá, que loucura! O verso 7 fala que Pedro pegou na mão do cara, ou sei lá, tomou a mão do coxo e levantou, e falou, anda! Moço, não deu nem tempo do cara tentar levantar, ele só foi puxado. Olha que doido. E aí você já viu aqueles homens, talvez você já viu aí na internet, enfim, aqueles homens de Deus usados de maneira assim sobrenatural, aquela maneira bem louca, que manda o cara levantar da cadeira de roda e o cara levanta, já viu? Amém? Eu particularmente, né, Adriano, eu já vi essas situações, eu já vi gente levantar de cadeira de roda, eu já vi, além disso, perna crescer e ficar igual, você tem noção do negócio, tamanho do milagre, mas por quê? Alguém falou e falou, ó, olha para mim, pega na minha mão, anda. E aí a gente tem que ter, irmãos, essa ousadia, sabe, de fazer aquilo que a gente fala. Sabe por quê? Falar, até papagaio fala. Todo mundo fala. E aí sabe o que vai acontecer aqui a partir de hoje? Em nome de Jesus, amém? Deus, ele vai começar a entregar palavras de conhecimento para pessoas aqui. Para vários de vocês aqui. E essas palavras, talvez no final do culto, ou se for agora, você pode até procurar pessoas se quiser, se sentir de Deus, só vai.
E aí você vai ser usado por Deus para entregar palavras de conhecimento para as outras pessoas aqui, que estão lá fora. Deus ele vai começar a te usar. E aí você vai receber esse espírito de ousadia, para que de fato o Senhor possa usar você. Mas só não faça só por mente por fazer, faça porque você escutou, e você agora de fato como ousado, vai ser usado por Ele. Amém? Você vai ser usado e ter ousadia para falar. Então não fique surpreso, se hoje mesmo dentre vocês começar a acontecer algumas coisas assim do tipo. Se no final desse culto, você fala, opa, peraí, Pedro, eu tenho um negócio para falar, que Deus tem algo para te dizer. Aleluia, glória a Deus. Não, isso aqui não é profetada, não é falar, chegar, Pedro, eu isso que te digo. Não, é sensibilidade, é o timing, é o ambiente espiritual. Aleluia. E aí, você vai até essa pessoa e vai liberar uma palavra para ela. Glória a Deus. Irmãos, sabe, eu sinto um ambiente de milagres quando de fato nós estamos reunidos. Sabe, eu sinto que nós vamos orar, que nós vamos falar, mas nós vamos pegar também na mão do povo e nós vamos jogar as pessoas para cima. Amém? Quantos querem jogar o povo para cima aí? Aleluia. Então fique de pé do seu lugar. Amém? Pode ficar de pé.